O impossível aconteceu. A morte finalmente alcançou o Doutor Estranho. Mas o que realmente aconteceu naquela noite, ninguém jamais poderia prever. Esta é a história completa da morte do Doutor Estranho. A história começa de uma forma aparentemente comum, mas já carregada de simbolismo. No Sanctum Sanctorum, Bats, o cachorro-fantasma do Doutor Estranho, acorda Stephen pedindo para sair e se exercitar. Pode parecer estranho um cachorro-fantasma se preocupar com exercícios, mas Bats tem seus motivos muito pessoais para isso. O dono anterior de Bats morreu de ataque cardíaco. O próprio Bats também morreu da mesma forma quando Loki era o Feiticeiro Supremo. Então ele não quer ver Stephen Strange ter o mesmo fim por causa da falta de exercício. É uma preocupação genuína de quem já viveu essa tragédia antes. Enquanto faz sua rotina matinal, Stephen reflete sobre Koschei, o Sim-Morte. Esse personagem do folclore russo conseguiu enganar a morte de uma forma bastante inteligente. Escondeu um pedaço da própria alma em um lugar secreto, que estava dentro de outro lugar secreto, que estava dentro de outro lugar secreto ainda. Com essa técnica, Koschei se tornou imortal, porque sua alma nunca ficou completamente exposta à morte. Esta reflexão não é por acaso, é uma preparação para o que está por vir. Stephen pega um café para o Wong e vai para o hospital. No caminho, ele admite algo interessante. Parte da motivação para se tornar cirurgião veio de Koschei. Quando você pensa bem, faz sentido. Cirurgiões enganam a morte todos os dias, usando conhecimento e habilidade para salvar pessoas que, sem intervenção, morreriam. Depois de uma cirurgia bem-sucedida, ele ouve uma explosão. Vai investigar e encontra Pavel Plotnik, que tentou se conectar aos 7 filhos de Cenabos e perdeu totalmente o controle dos poderes. Pavel tem um histórico complicado com Strange. Uma vez, durante um duelo místico, o cara simplesmente sacou uma pistola no meio da batalha mágica, sem cerimônia nenhuma. A situação estava tão perigosa que os policiais quase atiraram nele. Strange intervém e diz para baixarem as armas. Esse homem não precisa de bala, precisa de médico. É interessante ver como ele ainda pensa como médico, mesmo sendo o Feiticeiro Supremo. Ele diagnostica o problema mágico e corta a conexão, comparando o processo com cirurgia. Depois disso, o Strange visita a Academia Strange em Nova Orleans, a escola que criou para treinar jovens feiticeiros. Lá, ele explica as responsabilidades pesadas de ser Feiticeiro Supremo. Uma das principais é manter a Barreira, um feitiço poderoso que impede a Dimensão Sombria, a Concordância Celestial e outros planos perigosos de invadir nossa realidade. Stephen deixa claro que não está falando isso para se mostrar. O próximo Feiticeiro Supremo pode estar naquela sala. E, quando chegar esse momento, provavelmente sua morte, já que a aposentadoria não é uma opção real nesse trabalho, os Vishanti escolheriam seu sucessor. Após a aula, Doyle o procura. Doyle é filho de Dormammu e tem conexão natural com a Dimensão Sombria. Ele sente que algo estranho está acontecendo nos planos externos e quer avisar Strange. Stephen percebe que realmente há algo errado, mas a conversa é cortada quando ele precisa lidar com uma emergência no campo de beisebol. Lá, vários demônios escaparam do limbo. Eles dizem que vieram colher almas de crianças terrestres para satisfazer alguma fome misteriosa e serem poupados de algo pior. Strange tenta entender melhor, mas Magic aparece, e juntos eles mandam todos os demônios de volta e selam a brecha. Para o Doutor Estranho, esse foi só mais um dia normal de trabalho. Claro que normal para ele seria completamente insano para qualquer outra pessoa, até mesmo para outros heróis ou feiticeiros. No final do dia, no Sanctum Sanctorum, Strange está relaxando quando alguém bate a porta. Ele vai atender de roupão, mas para se arrumar um pouco, né? Nunca se sabe quem pode ser, né? Quando abre a porta, reconhece imediatamente a pessoa, embora só vejamos uma silhueta sombria. A reação inicial dele é tranquila, como se não sentisse perigo algum. Isso muda rapidamente quando é atacado por um poder que ele descreve como avassalador, impossível de compreender, mas também terrivelmente familiar. Nesse momento crítico, através dos pensamentos dele, entendemos que Stephen sabe que ainda bem seus amigos não estão ali, porque não poderiam fazer nada contra esse poder. Mesmo sabendo disso, ele não quer morrer sozinho. Mas não há escolha. De repente, tudo escurece.
Entramos então no segundo capítulo, a morte solitária do Dr. Stephen Strange. A cena muda completamente. Xamã, Thor, Magik, Wong, Bats, Reed Richards e muitos outros ao redor do mundo já sabem o que aconteceu. Eles sentem a mudança cósmica no ar. Todos menos Reed Richards, que basicamente recebeu uma notificação de emergência. Quando chegam correndo ao Sanctum para socorrer o amigo, é tarde demais. O Doutor Estranho está morto. E tem um detalhe perturbador. Suas duas mãos sumiram. Esse detalhe das mãos ausentes parece uma pista crucial, daquelas que só fazem sentido no final da história. Baron Mordo aparece no local. Imediatamente, Wong o acusa de assassinato, quase começando uma briga entre ele e Caecilius. Mas Mordo admite uma coisa estranha. Mesmo querendo o Strange morto há anos, não foi ele quem matou. Na verdade, ele se sente meio roubado da oportunidade. Uma coisa bem sinistra de dizer sobre o corpo ainda quente de alguém. A tensão é quebrada por uma ligação do Capitão América para o Doutor Estranho. Steve Rogers está tentando avisar que portais se abriram pelo mundo inteiro, causando caos total. Faz sentido. Sem o Feiticeiro Supremo, a barreira mágica que protege a Terra não existe mais. Enquanto Bats lamenta a morte de Stranger, alertas soam por todos os lados e Wong e Caecilius se encaram com raiva. De repente, uma porta mágica se abre no meio da sala. E quem sai dela? O Doutor Estranho clássico. Acontece que, muito tempo atrás, quando era mais jovem e bem mais poderoso, Steven fez exatamente o que Koshei fez. Escondeu um pedaço da própria alma em um lugar oculto dentro de um lugar oculto dentro de um lugar oculto. Uma versão mais antiga e poderosa dele mesmo estava guardada em segurança esse tempo todo. O que descobrimos agora é que o Doutor Estranho fez exatamente a mesma coisa. Esse fragmento de sua alma voltou para resolver o mistério de sua própria morte. Mas com o Feiticeiro Supremo morto, a barreira de proteção ao redor do mundo caiu completamente. Não sabemos por que ele não colocou essa magia no piloto automático pós-morte, mas não fez, e agora estamos numa situação complicada. Com a barreira caída, vários vilões clássicos do Doutor Estranho começaram a aparecer. Muitos deles estavam exilados há anos. O primeiro foi Agamon, atacando no deserto de Gobi. Agamon é interessante de ver numa história sobre a morte de Strange, porque quando eles duelaram até a morte no passado, ficaram horas em empate. Chegou a um ponto onde, se um não desistisse, os dois morreriam. Agamon foi o primeiro a recuar, dizendo que não valia tanto assim. Strange, por outro lado, não piscou diante da morte. Com Agamon sendo o primeiro a voltar, parece que ele tem aquela sensação de "eu avisei", como se soubesse que Stephen eventualmente morreria correndo esses riscos, que alguém ia conseguir matá-lo mais cedo ou mais tarde. Em seguida, temos Dagoth, o navegante marinho. Ele ergueu a cidade submersa de Kalamesh do fundo do oceano e está convocando famílias descendentes que ainda se lembram das suas antigas lealdades. Dagoth é outro vilão clássico que apareceu brevemente nos anos 70 e depois virou mais coisa de Conan. Ele está ressuscitando Kalamesh, que foi afundada há muito tempo depois que seu povo foi forçado a abandonar os antigos, que representavam o bem, e passar a adorar Dagoth, que serve Shumagora. Também temos o retorno de Tiboro, um mago peruano que foi banido para a sexta dimensão. Esse cara é extremamente poderoso. Dizem que já dominou o mundo inteiro uma vez. Na Antártida, o mar, irmã gêmea de Dormammu, já manifestou uma parte de seu reino. De volta ao Sanctum Sanctorum, com o Doutor Estranho clássico aparecendo, inicialmente há muita desconfiança, mas Dr. Voodoo, Zelma e até Bats confirmam que é realmente ele. Uma coisa que fica clara rapidamente é que quando Strange criou essa contingência, não foi programado para que essa versão soubesse tudo que o Stephen mais recente havia feito. Então, esse Doutor Estranho tem muito que descobrir. Por exemplo, quando Caecilius o vê e começa a reclamar sobre Strange tê-la jogado na dimensão rocha, essa versão clássica não se lembra de nada disso. Aconteceu depois que ele foi criado. Não demora muito para esse Doutor Estranho explicar como conseguiu fazer isso, depois que o Wong pede para ele esclarecer a situação. Strange explica que há muitos anos atrás, ele pegou uma semana da própria linha temporal pessoal e a cortou de sua vida. Assim, no momento de sua morte, um remanescente temporal poderia garantir que todos os assuntos ficassem em ordem.
Ele pegou essa semana e a escondeu como segredo de todos. A agulha no ovo, no pato, no coelho. Mas essa contingência, que é literalmente uma semana de sua vida, só pode existir por 7 dias. Depois disso, desaparece. Então, ele tem literalmente um cronômetro marcando o tempo para descobrir quem o matou e fazer justiça. Quando Zelma vê que Strange está recebendo mensagens dos Vingadores, ela entrega o comunicador para a versão clássica. Quando ele recebe a mensagem do Capitão América sobre as múltiplas invasões de várias dimensões, fica claro que esse Strange ainda não conheceu o Capitão América. Ele sabe quem é, mas nunca se encontraram. Em resposta, ele diz ao Capitão América: "O Doutor Estranho que você conhece está morto. Meus pêsames." É meio engraçado ele dizer isso, mas, ao mesmo tempo, como você tem essa conversa? Me lembra daquele meme onde o cara diz: "No meu funeral, tirem a fita do meu caixão e joguem na multidão para ver quem é o próximo." Depois que o Doutor Estranho clássico é informado sobre tudo o que está acontecendo, ele pergunta: "Bem, quem é o feiticeiro supremo atual?" Quando todo mundo para e olha para ele, tipo: "Isso deveria ser você, cara." Ele entende imediatamente que precisa diagnosticar a situação e resolver tudo, sendo essa versão de si mesmo que é basicamente um homem fora de seu tempo. Imediatamente, ele pergunta ao Capitão América se essas invasões estão acontecendo em lugares populosos. Steve responde que não. Cada um desses caras aparecendo pelo mundo está mais para reivindicar territórios e se estabelecer em áreas isoladas. Por causa disso, o Doutor Estranho clássico aconselha que ignorem esses invasores por enquanto. As invasões são mais sintomas de uma condição maior. Se esses senhores da guerra pudessem, estariam se espalhando e conquistando, mas por algum motivo não estão. Os heróis precisam descobrir o porquê. Capitão América não gosta dessa estratégia. Ele diz: "Olha, precisamos conversar cara a cara", e avisa que ele e os Vingadores estão a caminho. Então, o Doutor Estranho ouve uma voz em sua cabeça chamando-o pelo nome, dizendo que estão vindo atrás dele. Quando ele corre para fora para investigar, encontra Clea caindo em seus braços. No primeiro momento, ele não a reconhece, mas depois... "Ah, espera, você é a garota da Dimensão Sombria?" Clea responde: "Bem, eu sou um pouco mais que isso." Rapidamente, ela explica que Agamon, o Mar, Tabu, todas essas pessoas que parecem estar invadindo, na verdade estão fugindo das mesmas criaturas que a perseguiram até aqui. Logo depois que Clea chegar, descobrimos que ela está sendo caçada pelas 3 mães. Sobre as 3 mães, vamos aprender mais conforme a história avançar, mas neste ponto, a coisa mais notável é que esse Doutor Estranho clássico, que não sabe muito sobre o que está acontecendo no mundo atual, reconhece as 3 mães: a Palavra, a Rastejante e a Coroa. Não entramos em detalhes sobre quem são ainda, mas temos uma boa amostra do que são capazes. Vai ser mais no estilo do Contos Estranhos. Os vilões aparecem e o Dr. Strange explica tudo durante a luta. Quando elas aparecem, é hora de brigar. O Doutor Estranho clássico toma uma posição e avisa as 3 mães que essa mulher está sob a proteção do Doutor Estranho, mestre da magia negra. Mordo comenta: "Ah é, esqueci que esse costumava ser seu apelido." Quando as 3 mães aparecem, tanto Mordo quanto Caecilius fogem. Mordo não se importa se o Strange morre de novo. Ele está mais preocupado em chegar na pessoa que matou o Strange antes que ele próprio conseguisse fazer isso. Assim que eles saem, os Vingadores chegam. Quando o Doutor Estranho clássico diz ao Capitão que precisam proteger essa mulher, Steve responde: "Você quer dizer sua esposa?" É nesse momento que esse Strange entende melhor o que Claire estava querendo dizer antes. As 3 mães não vão deixar os heróis parados conversando. Quando chegam, a luta começa rapidamente. Mas logo descobrimos que elas vieram aqui inicialmente porque estavam seguindo Claire. Mesmo assim, a missão delas é pegar magia e alimentar seu filho, que, obviamente, tiveram que deixar sozinho para vir aqui. Sendo confrontadas pelos Vingadores, elas ficam surpresas e decidem aproveitar a oportunidade para ver do que são feitos os defensores deste mundo. Isso tira o foco de apenas perseguir Claire e coloca na luta contra os Vingadores. Como elas mesmo descrevem, não é bem uma luta, mas um teste. E os Vingadores basicamente falharam. A Coroa derrota Thor. A Rastejante, que é feita de vermes ácidos com bocas, derruba um Homem de Ferro. A terceira, chamada Palavra, que é como uma maga sacerdotisa alienígena, avalia toda a equipe e avisa as outras mães que há muita magia aqui para alimentar o filho delas.
Dizendo isso, ela abre um portal e as três mães começam a partir. Ainda não sabemos quem é esse filho. Tudo o que vimos até agora foram os demônios que atacaram a Academia Strange, falando sobre alimentar as almas das crianças para essa criança misteriosa. Quando as três mães partem para voltar ao filho que está desacompanhado, elas avisam ao Doutor Estranho Clássico e aos outros que voltarão por Claire e por todos os outros. É algo bem preocupante de ouvir, especialmente depois que elas acabaram de dar uma surra nos heróis mais poderosos da Terra, que agora estão incapacitados depois dessa luta, que, como disseram, foi só um teste. Mas quando eles se recuperarem, tenho certeza de que o Capitão América, apesar de discordar do Doutor Estranho Clássico, estará bem aberto a ouvir que tipo de sugestões ele tem sobre como abordar essa situação. E assim termina a segunda parte com a Terra enfrentando uma ameaça muito além de qualquer coisa que já viu antes. Essa luta serviu como apresentação para as três mães, que ainda são um grande mistério. Tudo o que sabemos é que elas viajam por dimensões para alimentar seu filho. Com o Doutor Estranho morto e ele sendo o feiticeiro supremo atual, o mundo perdeu sua barreira protetiva. Isso trouxe vários vilões cross-dimensionals para a Terra porque eles estavam fugindo das três mães, esperando que os heróis terrestres os protegessem. Mas, como vimos, o primeiro round não foi bem para os heróis. Depois disso, os heróis se reagrupam na Montanha dos Vingadores para descobrir os próximos passos. Na Montanha dos Vingadores, começamos com a autópsia do Doutor Estranho, liderada pela versão jovem deslocada no tempo. Aquele fragmento da alma de Strange que ele escondeu há muitos anos, quando removeu e guardou uma semana de sua vida para que, no momento de sua morte real, uma versão dele pudesse voltar e colocar as coisas em ordem. Ele está fazendo a autópsia acompanhado por Jane Foster. Imagino como deve ser estranho não só fazer sua própria autópsia, mas olhar para o seu próprio corpo ali deitado. Nesse ponto eu teria olhado para Jane e dito: primeiro, estamos no Polo Norte, e deixa eu explicar umas coisas aqui. Os dois examinam o corpo atual para ver se conseguem encontrar anormalidades na causa da morte, além dos sinais óbvios. Também na Montanha dos Vingadores, Clea conta aos outros Vingadores e ao Wong tudo o que sabe sobre as três mães. Mesmo assim, não é uma história completa porque Clea, assim como muitos outros que vimos fugindo para a Terra, só conhece a reputação das três mães de destruição e caça por magia para alimentar seu filho. Do que ela compartilha, as três mães vieram de além dos planos externos. Essas três rainhas guerreiras de terras desconhecidas têm atravessado dimensões destruindo tudo, e até agora ninguém conseguiu resistir a elas. Nenhum rei, rainha, senhor da guerra ou bruxo. Exércitos inteiros foram devastados, tudo para alimentar seu filho. Clea descreve esse filho como o predador ápice da cadeia alimentar mágica. Seu prato favorito seria senhores da guerra poderosos ou usuários de magia poderosos como ela mesma. Além dessa breve descrição, tudo mais é especulação. Ela explica que alguns pensam que isso nem é uma criatura, mas uma manifestação física de algo que só pode ser visto no espaço físico, como se houvesse mais do que aparenta com essa criança misteriosa. Clea também especula que, já que ninguém conhece a história completa das três mães ou como elas se tornaram as caçadoras de pessoas que usam magia para alimentar essa criança, ela imagina que a história delas deve ter sido trágica. Isso pode ser um prenúncio de uma ou todas as três mães se voltando contra a criança mais tarde. É aqui que o Doutor Estranho Jeron e Jane Foster retornam da autópsia. Strange conta aos heróis o que já suspeitávamos. Sua morte foi mais que um ataque malicioso. As mãos foram removidas do corpo, o que não é necessário para matar alguém. Durante a autópsia, ele descobriu que foi uma forma de ritual. Quando o Doutor Estranho explica que quem o matou efetivamente roubou sua alma, isso cria outro problema. Sem sua alma realmente passando adiante, não pode haver um novo feiticeiro supremo. Os diferentes vilões que vieram de outras dimensões para evitar suas mortes estão se escondendo na Terra porque os heróis do mundo, não só os Vingadores, mas os X-Men, todos coletivamente, já lutaram contra várias ameaças que tentaram tomar a Terra antes, seja Galactus, Thanos ou outros. Os heróis da Terra defenderam repetidas vezes, e é por isso que os vilões se estabeleceram aqui. Quando o Doutor Estranho Clássico aponta isso, ele meio que diz aos Vingadores: dito isso, vou deixar com vocês. Porque agora ele sabe o porquê de sua morte, mas ainda precisa descobrir o como e quem. Quando Strange sai com Wong e Clea, Tani basicamente agradece por deixar eles com um prato cheio. Depois disso, voltamos ao Sanctum Sanctorum.
Clea liberta o espírito que ela chama de Liberty Gibbet para procurar o mundo na velocidade do pensamento e encontrar os itens que foram roubados do falecido Doutor Estranho e reportar de volta para eles saberem onde encontrá-los. Enquanto Liberty Gibbet está procurando os objetos, Clea e o Doutor Estranho clássico têm um momento. Primeiro, há um silêncio constrangedor, então Clea fala sobre como o Doutor Estranho recente a fez esquecer suas memórias dele, depois que superaram tanto, e chegaram ao ponto onde havia chance deles ficarem juntos. Na época, o Doutor Estranho mais recente tomou o caminho nobre, mas realmente não teve muita escolha. Ele conseguiu a ajuda de Mephisto para reconstruir o universo depois de estilhaçar Galactus e toda a realidade. Mas isso colocou Strange em dívida com Mephisto, por causa de suas escolhas de palavras. Depois que o universo ficou bom, Mephisto imediatamente pediu para Strange honrar seu compromisso. Foi realmente cruel, porque Mephisto chegou no Strange com aquele "você já sabe o que vou pedir". Acho que Mephisto tem uma fraqueza secreta para ver outras pessoas sofrendo. Ele simplesmente não aguenta, não pode permitir. Para Clea, ela entende que o falecido Doutor Estranho teve que fazer o que tinha que fazer. Mas quando aquele Doutor Estranho foi morto, Mephisto liberou todas essas memórias de volta para Clea de uma vez, só para ela cair em um sofrimento maior ao ver e perceber que ele estava realmente morto. Além disso, vendo este Doutor Estranho, o clássico, que é muito a versão de Stephen que ela conheceu primeiro, para Clea, ver esse Strange mais jovem imediatamente traz de volta as memórias e sentimentos de quando ela estava lentamente percebendo como suas almas se encaixavam. Mas não importa porque esse Doutor Estranho mal a conhece. Para Clea, é como insulto sobre ferimento sobre insulto sobre ferimento. Então, o Doutor Estranho clássico diz algo interessante. Ele conta para Clea que, desde que voltou e viu a dor de todos os seus amigos que ele ainda não conheceu, lamentando sua morte, que depois foi coberto pela crise global que ele não faz ideia de como resolver ainda, só para isso ser coberto pelo fato de que ele só tem dias antes de deixar de existir. Mas ele diz que a pior coisa de tudo isso é descobrir que ele viveu para ser um tolo, porque um homem que teve o coração dela e o perdeu não pode ser chamado de outra coisa. Nesse momento, ela simplesmente o beija, porque o Doutor Estranho tem jogo. Claro que ele para isso antes que vá longe demais, porque o Stephen Strange, por quem Clea se apaixonou, ainda precisa ser salvo. É aqui que Liberty Gibbet volta da busca mundial e conta que encontrou o olho de Agamotto e a capa da levitação, e ambos estão no Castelo Mordo. Quando ouvem isso, temos uma tela dividida de dois eventos acontecendo simultaneamente. Doutor Strange, Clea e Wong indo para o Castelo Mordo, e as três mães indo para Kalamesh, o lar de Dagon, o Sombrio. Você pode sentir que em ambos os casos há uma contagem regressiva para alguém apanhar muito. O Doutor Estranho clássico tá gritando pra Mordo, e neste ponto nem tá mais chamando ele de Mordo ou Barão Mordo, mas tipo, Carol, você não desce aqui. A forma como ele tá chamando Mordo casa perfeitamente com as três mães indo atrás de Dagoth. Quando ele grita Cal por se manter nos velhos truques de roubar poder, como o Barão Mordo sempre fez, diferente do Doutor Estranho que empresta poder, há uma diferença. O Doutor Estranho confronta Mordo por emprestar poder de Agamotto, Tabu, Umar e Dagoth, depois de implorar para Dormammu para ter força de enfrentá-lo. Enquanto Strange, Wong e Clea abrem caminho, Strange chama Mordo de covarde absoluto, porque foram essas 4 assinaturas mágicas que Strange encontrou em seu corpo durante sua própria autópsia. Com essa descoberta, além de descobrir que o olho de Agamotto e a capa da levitação estão no Castelo Mordo, tudo aponta para Mordo sendo a pessoa que orquestrou a morte do Doutor Estranho, já que sabia que era algo que nunca conseguiria fazer sozinho. No caso de Dagoth, enquanto vemos sendo sequestrado, o discurso também serve para ele, porque ele serve Dormammu, e como falamos no vídeo anterior, Dagoth fez sua parte de sacrifícios e implorações para Dormammu também. Mas neste ponto isso não ajudou muito, enquanto vemos as três mães oferecendo Dagoth para o seu filho. Como vimos na explicação de Clea, essa criança tem muito mais cabeça que corpo, com uma espécie de barba estranha também. De volta ao Castelo Mordo, quando Strange, Clea e Wong se aproximam da porta de Mordo, ele tá do outro lado segurando a capa e o olho de Agamotto. Parece que ele realmente quer conversar, mas tenho a sensação de que o Doutor Estranho clássico já disse tudo o que queria dizer. E assim termina a terceira parte, com todas as pistas apontando para Mordo como inculpado, mas sabendo que ainda há mais revelações por ver. Suas descobertas o levaram direto até Barão Mordo, que não apenas possui o manto da levitação,
mas também o olho de Agamotto. Quando o estranho clássico, Cleia e o Wong invadem o castelo Mordo até chegarem aos aposentos de Carlos, inicialmente ele se esconde atrás da porta, enquanto o estranho clássico ameaça sua vida do outro lado. Mas então, Mordo tem um momento onde realmente se lembra de quem é, e sai de trás da porta dizendo ao Doutor Estranho clássico algo como: "Olha, eu fiz algumas coisas." E com essa declaração, existe uma lista enorme de coisas que Mordo poderia mencionar, além do que ele próprio admite sobre assassinar, roubar e conspirar com demônios, coisas pelas quais não sente nenhum remorso ou arrependimento. Mas então ele diz ao Doutor Estranho clássico que a única coisa de que se arrepende é ser inocente do assassinato do Doutor Estranho atual. Wong imediatamente o chama de mentiroso, mas Mordo explica que encontrou o manto da levitação e o olho de Agamotto escondidos em sua casa porque quem realmente matou o Doutor Estranho atual queria que todas as causas e evidências apontassem para o Barão Mordo. Com essa explicação, o Doutor Estranho clássico inicialmente reage com: "Então eu deveria simplesmente acreditar na sua palavra?" Mas quando Mordo diz que se tivesse realmente feito isso, a última coisa que faria seria mentir sobre o assunto, mesmo com sua vida em risco. Ouvindo isso, o Doutor Estranho clássico conhece Mordo bem o suficiente para saber que isso é verdade. Para o Estranho clássico, isso realmente puxa o tapete de debaixo de seus pés, porque com todas as evidências que encontrou, seja em sua própria autópsia quanto às táticas do assassino roubando poderes, que combina perfeitamente com o método de Mordo, descobrir que não foi Mordo deixa tudo em aberto novamente. Depois disso, quando retorna ao Sanctum com Cleia e Wong, ele recebe imagens do Capitão América, que foram capturadas por um drone da inteligência naval britânica e enviadas a ele pelo WAP-M13. Nessas imagens, eles recebem a atualização recente de Dagoter sendo consumido, que era exatamente o que estava acontecendo enquanto estavam no Castelo Mordo. Com essa atualização, é provável que as três mães tenham simplesmente ido para outra dimensão para se prepararem para seu próximo alvo, que seria a próxima refeição. O Doutor Estranho clássico considera que tiveram sorte desse incidente ter ficado contido apenas em Calomesh. Tudo o que realmente sabe é que a escola que o Doutor Estranho atual havia começado foi evacuada como medida preventiva. Mas medidas preventivas não são um plano, são mais como uma ação tomada para minimizar danos. Quando o Capitão América pergunta ao Doutor Estranho sobre o andamento de sua investigação, ele apenas disse ao Cap que Mordo foi um beco sem saída. Antes de desligar, Cap diz ao Estranho clássico para não desistir enquanto monta um plano com os Vingadores. Mas neste ponto, o Doutor Estranho clássico não põe ideia do que está prestes a fazer, tendo literalmente apenas alguns dias restantes antes de desaparecer da existência. Por um momento, ele até duvida da ideia toda, de ter criado a contingência de fazer essa porção de sua alma voltar por uma semana apenas para chegar aqui e não saber o que fazer. Quando Wong se oferece para fazer a ligação com os Vingadores, enquanto o Estranho Clássico trabalha em seu próximo movimento, o Estranho Clássico basicamente entra em colapso. Não apenas esta versão passada do Doutor Estranho está em um mundo não familiar, o que o torna um homem fora de seu tempo, mas também com o mundo acabando, seu assassinato não resolvido e o relógio correndo contra ele, rapidamente se aproxima do ponto de ser um homem literalmente sem tempo. Isso realmente o faz questionar a si mesmo. No que eu estava pensando? Quem eu pensei que era para acreditar que trazer uma versão passada de mim mesmo de volta por uma semana mudaria alguma coisa? É aí que Cleia intervém, com algumas palavras muito encorajadoras. Ela diz que ele pensou que era o Doutor Estranho, mestre das artes místicas, algo que ele costumava dizer muito. Mas ainda mais importante, se alguém precisa estar aqui, é este Doutor Estranho. Porque neste ponto de sua vida, embora não conheça todos os eventos atuais e muito do que o Doutor Estranho atual aprendeu pelo caminho, essa versão interior do Doutor Estranho veio de uma época em que acreditava que podia consertar qualquer coisa. Cleia diz que é exatamente disso que eles precisam agora. Então você tem este momento onde Bats intervém e também oferece um pouco de conforto ao Estranho, perguntando se ele quer dar uma caminhada. Isso dá ao Doutor Estranho clássico a oportunidade de se conectar com Bats, já que neste ponto de sua vida ele sempre quis um cachorro, mas nunca teve tempo. Enquanto estão nesta caminhada e o Estranho clássico está ruminando sobre como deveria ter sido Mordo, com todas as evidências apontando para ele, mas também porque não consegue pensar em mais ninguém que odeie mais que Mordo, mas então Bats dá um conselho brilhante e diz ao Doutor Estranho clássico que ele deveria pensar desta forma: quem odeia vocês dois e gostaria de eliminá-los? 2 pássaros com uma pedra. Também seria alguém que não apenas conhece os métodos de Mordo, mas que também saberia como tomar poderes emprestados. O Estranho clássico reflete sobre isso, porque teria que ser alguém que ele derrotou ou machucou de alguma forma.
E para quem quer que seja essa pessoa, também faria sentido que quisessem tirar o maior desejo de Mordo de ser a pessoa que matasse o Doutor Estranho. Além disso, Bats realmente não está 100% certo sobre quem é apontado o dedo, porque é provável que muito disso tenha acontecido antes do tempo de Bats e provavelmente depois do tempo do Doutor Estranho clássico. E é aí que surge a ideia onde o Estranho clássico diz que tem uma pista e basicamente descobriu quem exatamente é. A partir daqui, ele reúne todos os jogadores para que possam encerrar este caso da maneira adequada, que um mistério de assassinato deve ser resolvido. Para se preparar, primeiro ele procura Wong e diz para reunir quantos magos puder e prepará-los com um feitiço o mais rápido possível, preferencialmente antes que a criança consuma outro feiticeiro. Quanto a reunir todos os feiticeiros em um lugar, ele dá essa tarefa a Clea. Com ela sendo a suprema feiticeira da Dimensão Sombria, ela está bem confiante de que pode fazer os outros se reunirem no palácio de sua mãe, Umar. Com tudo em movimento, o Estranho Clássico segue para a Antártida, onde Umar estabeleceu seu domínio. Ele vai lá com Clea e Mágica, com Mágica tendo os X-Men de prontidão, mas também com Wong em outro lugar cuidando do feitiço com os outros magos. Mas também através de Wong, os Vingadores também estão de prontidão. Com o Estranho Clássico reunido todos para a grande revelação do quem foi para o mistério do assassinato, primeiro ele cumprimenta todos os feiticeiros e Carlos, porque, é claro, o desrespeito continua. Inicialmente ele recebe muito empurrão de Agamon e Tiburo, porque, independentemente de terem aparecido, Agamon acha divertido como se todos estivessem sendo julgados, e a Tiburo vê isso como uma ameaça, como se o Estranho Clássico tivesse reunido todos ali como uma forma de tática de medo. Mesmo no caso de Umar, ela admite que só está tolerando toda essa reunião como uma distração da ameaça iminente das três mães que perseguiram todos esses caras até a Terra. Então, bem rapidamente, ela basicamente diz ao Estranho Clássico para ir direto ao ponto. E é exatamente isso que ele faz. Mas primeiro ele tira o casaco debaixo do manto sem tirar o manto. Agora, isso é mágica. É aqui que o Estranho Clássico explica tudo antes de chegar à conclusão e apontar o assassino. Ele aponta que foi assassinado pelos poderes de Umar, Tiburo, Agamon e o falecido Daggett, onde todos os poderes deles foram unidos e canalizados através de um peão. O Estranho Clássico também aponta que não suspeitava que fosse algum tipo de colaboração da parte deles, porque os quatro nunca trabalhariam juntos. Não apenas porque são rivais, mas também por causa de seu orgulho. Porque mesmo com eles fugindo para a terra das três mães e sendo forçados ao papel de se tornarem presas, ainda assim trouxeram seus reinos com eles. Não foi como se estivessem todos correndo para o mesmo canto e se escondendo na terra juntos os tivesse aproximado. Além disso, com eles vindo para a Terra para obter a proteção dos heróis da Terra como os X-Men, os Vingadores, o Quarteto Fantástico, isso também incluiria o Supremo Feiticeiro. O bom senso diria que você não foge para alguém buscando proteção e depois se junta para matá-los. Mas então, enquanto o Estranho Clássico continua, ele diz que com a maneira como este assassinato foi feito, com a remoção de suas mãos e esta pessoa tomando sua alma e seu poder, isso claro beneficiaria qualquer feiticeiro ou mago. Mas com como isso foi feito, era mais do que apenas alguém tomando poder, era pessoal. Não apenas o Barão Mordo sendo incriminado, mas também o assassino sabia que matar o Doutor Estranho teria machucado tremendamente o orgulho do Barão Mordo ao roubá-lo da oportunidade de fazer isso ele mesmo, fazendo Kailos viver o resto de seus dias sabendo que nunca poderia superar o Doutor Estranho porque sua vitória foi roubada. Então o Estranho Clássico menciona que lhe disseram que havia exilado um homem para a Dimensão Roxa, um homem que servia a um inimigo terrível seu. E com este homem sendo exilado para a Dimensão Roxa, que é um lugar de muita crueldade e muito sofrimento, seu mestre não fez esforço algum para tentar salvá-lo. Por causa disso, o Estranho Clássico simplesmente o aponta, como se não estivesse claro neste ponto que seu assassino era Caecilius. E Caecilius, quando isso acontece, não tenta negar nem nada. Ele até revela que tem as mãos do falecido Doutor Estranho no lugar das suas próprias, e declara que vai fazer o Barão Mordo sofrer como ele sofreu na Dimensão Roxa. Logo após isso, ele vai matar o Doutor Estranho Clássico com seu próprio poder. Mas, enquanto isso, bem do lado de fora, enquanto estão passando por toda essa revelação estilo Scooby-Doo, as três mães e a criança peregrina estão se dirigindo para a localização deles, que neste ponto é um palácio cheio de feiticeiros em um buffet livre. Mas tenho certeza de que as contingências que o Doutor Estranho Clássico colocou em prática estão contando com isso, como se ele tivesse planejado esse arranjo para usar todos esses feiticeiros como isca. A revelação do assassino finalmente fecha o mistério, mas agora uma ameaça ainda maior se aproxima. O confronto final está prestes a começar
E todas as peças do tabuleiro estão finalmente posicionadas porque pode ser a batalha mais decisiva que qualquer um desses heróis já enfrentou. Chegamos à conclusão de a morte do Doutor Estranho, e esse final realmente surpreende. Não dá pra ver vindo, especialmente com o que prepara para o que vai seguir logo depois. Quando retomamos a partir do Estranho Clássico, apresentando seu caso e revelando que Caecilius era de fato o assassino do Doutor Estranho atual, temos não apenas o motivo de se vingar do Barão Morto, que basicamente foi sua falta de reconhecimento pela lealdade de Caecilius por tanto tempo. Em vez de ter um ataque direto contra Mordo, Caecilius usou essa oportunidade recente com todos esses supremos feiticeiros de diferentes dimensões vindo para a Terra para roubar poder deles, superar o Doutor Estranho e roubar do Barão Mordo a morte que ele vinha tentando conseguir há anos. Mas além dessa grande revelação, você também tem o caso das três mães que estão bem do lado de fora, prestes a invadir essa festa a qualquer segundo. É essa situação enquanto o Doutor Estranho Clássico está sendo confrontado por Caecilius. Enquanto isso acontece, você também tem Agamon, o supremo feiticeiro da dimensão roxa, que fala algo como: olha, essas três mães vão aparecer e eu não quero estar aqui. Mas quando ele tenta fazer um portal para sair antes que tudo fique louco, o Doutor Estranho Clássico deixa claro que ele não vai a lugar nenhum, nem nenhum dos outros feiticeiros. Quando ele diz isso, pulamos para ver o Wong realizando a tarefa que o Estranho Clássico havia pedido para ele executar: reunir vários magos e fazê-los aprender algum feitiço o mais rápido possível. Descobrimos que o Wong e os outros se reuniram e focaram sua mágica em um feitiço de ligação para garantir que nenhum desses feiticeiros pudesse deixar o domínio de Mar. Mais uma vez, não apenas o Estranho Clássico está usando esses caras como isca, mas também precisa de todos eles ali para o seu plano funcionar. Como você pode imaginar, é meio difícil manter pessoas em um lugar, quando esse também é o lugar onde você faz sua grande revelação por um mistério do assassinato, e a mesma pessoa que você apontou como culpada agora está tentando te matar. Para piorar as coisas, Caecilius se certificou, tendo as mãos do Doutor Estranho atual e sua alma como um reforço de poder, de se proteger para que nenhum feitiço de combate possa afetá-lo, nenhuma arma possa machucá-lo. Ele se certificou de que não pode sofrer dano físico, seu espírito não pode ser ferido, sua mente não pode ser controlada. Ele pensou muito nisso. Mas mesmo com Caecilius criando todas essas contingências, o Doutor Estranho Clássico faz um feitiço. E esse feitiço foi a última coisa em que Caecilius estava pensando. Porque, primeiro, esse feitiço não era de forma alguma um ataque a Caecilius. Em vez disso, o Doutor Estranho Clássico fez um feitiço de cura em suas próprias mãos futuras que foram retiradas, que neste ponto ainda estão ligadas ao corpo de Caecilius. Imediatamente, quando vi isso pela primeira vez, pensei: cara, isso é brilhante, mas ao mesmo tempo era meio, nossa, isso é sombrio. Porque com o Estranho Clássico efetivamente olhando para Caecilius, que tem ambas as mãos, e a alma do Doutor Estranho atual que ele está usando como arma, e basicamente disse: ok, bem, 5 a 10% do Doutor Estranho atual está aí, então apenas o cure, tornem isso 100%. Como resultado, isso consome completamente Caecilius. Enquanto isso acontece, ele diz ao Estranho Clássico que isso é desumano, mas o Doutor Estranho Clássico diz que ele é um mestre da magia negra, algo que o Doutor Estranho costumava dizer muito naquela época. Mas mesmo dizendo isso agora, ele deixa Caecilius saber que quando precisa ir até lá, ele vai. E esse foi definitivamente um dos exemplos mais sombrios disso, com Caecilius efetivamente sofrendo morte por transmutação. Depois que este processo de cura está totalmente completo, o Doutor Estranho atual está totalmente formado, e Caecilius simplesmente desapareceu. Com isso acontecendo, e o Doutor Estranho Clássico resolvendo com sucesso o assassinato do Doutor Estranho atual, pulamos para a próxima fase de seu plano. Bem do lado de fora, ele chamou os Vingadores e os X-Men para aparecerem na Antártida para se unirem e lutar contra as Três Mães e a Criança Peregrina. Como isso é feito, pulando entre a luta do lado de fora e voltando para dentro, perdemos os detalhes do plano do Doutor Estranho Clássico. Mesmo assim, temos um momento onde ouvimos o Doutor Estranho Clássico dizendo ao Doutor Estranho atual, de um homem morto para outro, para se certificar de que siga esse conselho, porque não importa como isso se desenrole, o tempo do Doutor Estranho Clássico está quase acabando. Quase como um pedido de favor em troca. Ele exige que o Doutor Estranho faça algo, e veremos o que é em um momento.
Com ele exigindo que o Doutor Estranho faça isso, eles garantem aos feiticeiros que façam sua parte, porque é meio que uma situação onde todos nós saímos ou nenhum de nós sai. O Doutor Estranho clássico lembra o Doutor Estranho atual de se certificar de que cumpra sua exigência, porque depois que ele fizer sua parte aqui, o Doutor Estranho atual tem que seguir adiante, para ter certeza de que valeu a pena. Depois disso, conforme saem e vemos os X-Men e os Vingadores lutando contra as Três Mães e a criança, por um lado estamos mostrando essa luta de uma forma onde fica claro que os Vingadores e os X-Men não vão ganhar. Se fosse deixado apenas para eles, e eles tivessem os meios ou poder para derrubar as Três Mães e a criança, isso teria acontecido bem antes deste ponto. Em vez disso, com como isso é feito, é realmente apenas nos dando uma olhada rápida nos heróis da Terra, que saltaram para uma batalha várias vezes sabendo que não podiam ganhar, que, novamente, é a razão pela qual todos esses feiticeiros fugiram para a Terra. Realmente o que isso se resume é este momento onde o Doutor Estranho diz: ok, esses não são inimigos que podem ser derrotados apenas pela força ou realmente por qualquer guerreiro, porque esses inimigos têm que ser derrotados por feiticeiros. É aqui que o Doutor Estranho basicamente pega uma página do manual de Caecilius, mas neste caso em um nível totalmente diferente, combinando o poder de 5 diferentes supremos feiticeiros, começando com ele mesmo como Supremo Feiticeiro da Terra, Tiborro como Supremo Feiticeiro da Sexta Dimensão, Agamon como Supremo Feiticeiro da Dimensão Roxa, Mágica como Suprema Feiticeira do Limbo e Cleia como Suprema Feiticeira da Dimensão Sombria. Porque, novamente, nenhum deles individualmente tinha o poder para combater as Três Mães, mas coletivamente esses 5 eram mais do que as Três Mães podiam lidar. Com esse sendo o caso, claro, as Três Mães perdem a criança para lhes dar mais poder, o que imediatamente me fez pensar em Power Rangers por algum motivo. Com isso, as Três Mães recebem um reforço de poder e imediatamente após isso, o Doutor Estranho clássico vai em sua forma astral e corre para a criança peregrina. Quando isso acontece, ele é pego e comido, mas o Doutor Estranho atual garante aos outros feiticeiros que o Estranho clássico sabe o que está fazendo. Isso é parte do plano. O Estranho clássico conhece sua parte. O que rapidamente descobrimos é que o Doutor Estranho primeiro confrontou a criança peregrina em sua forma astral, porque, caso contrário, ele teria sido apenas destruído. Em vez disso, com ele entrando em sua forma astral desta maneira, agora ele é capaz de acessar toda a mágica que está dentro da criança para que possa usar seu poder e atacar a criança de dentro para fora. Quando isso acontece, a criança apenas segura seu estômago como: nossa, eu comi algo realmente estranho. Imediatamente você pode perceber que a coisa sabe que se armou uma cilada. Com o Estranho clássico fazendo isso, ele efetivamente se sacrifica. Mas então, junto com fazer isso, o Doutor Estranho atual diz ao Doutor Estranho clássico para forçar as mães e a criança para fora, espalhá-las pelas dimensões, para que a criança possa detonar em outro lugar a uma distância segura, mas também para que as Três Mães possam ficar isoladas. Com os heróis coletivamente tendo efetivamente a vitória, e também neste ponto o Doutor Estranho clássico não está mais no quadro, temos um momento entre o Doutor Estranho atual e Clea, onde ele conta a Clea o que o Doutor Estranho clássico exigiu dele, que se agarrasse a Clea pelo tempo que pudesse, ou pelo tempo que ela ou quisesse. Claro, minha resposta, Clea diz: eu não vou a lugar nenhum. Porque, novamente, não é como se esses dois tivessem se separado ou terminado como algum relacionamento tradicional. Esses dois se envolveram com Mephisto, claramente com eles de volta juntos, e as memórias de Clea restauradas, ela não gostaria de ter de outra forma. Na verdade, se qualquer um deles estivesse sendo obrigado a fazer isso, seria o Doutor Estranho, por não escolher suas palavras cuidadosamente e cair na armadilha de Mephisto, depois de receber a ajuda de Mephisto. Mas mesmo neste caso, com eles finalmente reunidos, acontece que o retorno do Doutor Estranho não foi uma ressurreição adequada. É neste momento que o Doutor Estranho diz a Clea que a versão mais jovem de si mesmo estava certa sobre uma coisa, mas errada sobre outra, porque sua vida não pode ser roubada da morte tão facilmente. É por essa razão que ela vai retomar o que é seu. Bem, quando ele diz isso, ele então começa a desaparecer, pedindo a Clea um último favor, conforme a deixa com o olho de Agamotto e o manto da levitação, porque a partir desse ponto em diante, o Doutor Estranho está efetivamente morto. É realmente tudo que nos resta. Mas, seguindo em frente,
Com Clea já sendo Suprema Feiticeira da Dimensão Sombria, e agora ela sendo Suprema Feiticeira da Terra, isso é empolgante para ver onde Jed McKay vai levar isso em março, quando a nova série Estranhice sai. Eu estou animado porque realmente quero ver como será Clea, a Suprema Feiticeira, versus Senhora Morte, que neste ponto eu estou apenas assumindo que vamos ver em alguma medida dentro dessa história, porque parece a continuação mais provável. Com Clea assumindo tanto o título de Suprema Feiticeira da Terra, quanto mantendo seu posto na Dimensão Sombria, o futuro do mundo místico está em suas mãos. A morte definitiva do Doutor Estranho marca o fim de uma era, mas também o início de algo completamente novo. E pela primeira vez em muito tempo, não sabemos exatamente o que esperar. E isso torna tudo ainda mais interessante.